Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui para o nosso amado e querido Evangelho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aonde, com a providência de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, possamos estar fazendo nossos estudos, agradecendo a espiritualidade que nos ampara, para que possamos, através desse amor, desse carinho, dessa dedicação, podermos compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? E junto aos benfeitores amigos que possam nos assistir, nos amparar, para que possamos, através das questões do Livro dos Espíritos, sob a providência de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, nos intuir, para que a gente possa, através dessa leitura, aprendermos, colocar em prática, para que a nossa melhora espiritual possa nos ajudar no nosso processo de evolução. Agradecendo os benfeitores amigos que nos assistem e vamos continuar com nossos estudos, meus amados. E a nossa questão, nós estamos falando da lei de conservação, né, do capítulo 5, do livro 3, do livro dos Espíritos. Estamos falando das privações voluntárias e as mortificações. E a minha questão é a 724 a 725. E como nos falam, Kardec pergunta aos espíritos: a abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela uma séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Então, nosso Evangelho nos fala assim na leitura, né? Quando a pessoa se abstém, né, de uma alimentação animal, né, de carnes, dessas coisas que já por um desligamento espiritual dela, ela já evoluiu, já consegue ficar sem a necessidade da carne, né, para poder, no processo evolutivo espiritual dela, com saúde, benfeitoria, substituindo por outras coisas, né, que não tem agressão na morte do animal para nossa alimentação. Quer dizer, nós estamos fazendo um processo de libertação para que o animal não sofra, né, para que a gente tenha que se alimentar e se fortalecer por eles, né. Mas se a gente já nesse processo consegue se libertar desse apego, dessa alimentação animal, a gente já entra num processo evolutivo assim muito bom. Mas às vezes tem pessoas que falam: eu vou fazer isso porque só para dizer que não come, que não se alimenta, que não precisa disso, mas por um processo de vaidade e de hipocrisia. Mas se a gente já consegue abster, isso é muito grato e muito louvável, né? Para a espiritualidade, que a gente conseguindo se desapegar, desprender. Como ele fala, que às vezes a gente não fica sem uma alimentação de carne animal, porque às vezes nós precisamos de algumas proteínas, algumas coisas que o nosso corpo ainda a gente não consegue ainda manter, nutrir de uma forma melhor, como nós teríamos que só com coisas da terra, né? Com a plantação, com os vegetais, tudo isso para harmonizar o nosso corpo. Mas é um estado evolutivo ainda que a gente está muito distante ainda. Mas com o amor de Deus, o amor de Jesus, os preceitos, né, que nós lemos, os meninos leram antes de nós, que a gente ainda vai poder conseguir ter esse acesso de libertação, de purificação, mas aos poucos, né, com amor, com gratidão e se alimentando de outras substâncias que podem nos nutrir, mas não por vaidade, mas sim por um processo evolutivo, né? Podemos sim ficar sem alimentação animal, né? E na questão 725, Kardec pergunta: que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se a coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo é sempre desagradável, porque sabei bem, Deus não é sensível senão nos sentimentos que eleva a alma até Ele. E praticando a sua lei, em vez de estar violando,
que podereis sacudir a vossa matéria terrestre. Então, olha como fala, que pensar das mutilações, né, de animais ou de humanos. Para Deus, qual é a necessidade de uma mutilação, de um membro nosso, de uma parte física nossa? Se for um caso de um acidente, de uma providência necessária, de uma enfermidade, a gente perdeu algum dos membros, né? E precisar de ser mutilado de alguma forma, por um processo de lei de causa e efeito, talvez alguma coisa nós tenhamos deixado no passado e somos mutilados por uma deficiência, vamos dizer assim, por uma necessidade, e ter que ficar de alguma forma sem algum membro, sem uma visão, sem um pé, sem um braço, né? Se abster de algum processo desse de nossos membros, mas por uma necessidade de processo evolutivo, de lei de causa e efeito. Mas não por se mutilar, se mortificar, achando que vai agradar a Deus por vaidade. Não, eu não preciso disso, eu posso ficar sem meus pés, sem minhas mãos, porque Deus vai ficar feliz, porque com tudo isso eu vou ficar bem. Não, nós não podemos fazer de forma alguma esse tipo de mutilação achando que nós somos dono de nós e fazemos o que queremos. Não, mas sim na lei de causa e efeito, alguns processos acontecem para nosso estágio evolutivo de lei de reparação, né? Nos animais também, que ele fala, por que mutilar? Se um animalzinho está deficiente, ele precisa ser mutilado, uma patinha, alguma coisa, a gente vai levar, vai fazer, para que ele não tenha um sofrimento maior de outra parte de um membro que pode apodrecer e fazer com que ele sofra. E com nós é a mesma coisa, alguma mutilação necessária de processo de resgate evolutivo. E o humano também, né? Nós não vamos mutilarmos por vaidade nossa, né? Como nas leituras atrás lá foram faladas várias questões sobre isso, que nada é agradável aos olhos de Deus se for por um excesso de vaidade nossa, por ignorância, por falta de conhecimento, de achar que na lei de Deus nós podemos fazer o que quer. Não, nós somos conduzidos pelo amor de Deus e temos que respeitar nosso corpo físico, fazer tudo aquilo que é do agrado de Deus, cuidar desse corpo físico com bondade, com amor, com perseverança, nutrir ele de cada vez de forma melhor, para que a gente possa entregar um corpo são para a espiritualidade, para o seio da terra, que vai apodrecer, vai petrificar lá, mas a gente tem que cuidar desse corpo sim, não martirizando, não querendo fazer com que esse corpo sofra a necessidade que não tenha. Então que nós temos que cuidar mesmo, fazer desse corpo um cuidado espiritual, moral e evolutivo, independente de qualquer forma de alguma mutilações que a gente possa sofrer ou possa passar essa necessidade de evolutivo, mas tudo tem que ser agradável a Deus. Abster-se da carne animal, para que a gente não tenha o sofrimento do outro animal, e de nós na purificação espiritual, que cada vez que nos elevamos, nós conseguimos se desprender de várias coisas do mundo físico aqui, né? Então tudo isso nos fala entre a mortificação, né? Nós não precisamos se martirizar, nós não precisamos se espancar, nós não precisamos se punir de formas muito extravagantes assim, para agradar a Deus. Deus quer que nós fazemos tudo e vivamos o nosso mundo com tudo que nós temos, na possibilidade evolutiva de agradar a Deus de forma mais serena e mais plena, sem precisar nada de extravagância, de processo de tanta dificuldade do corpo físico, se ele deu um corpo perfeito para que a gente possa nos sustentar, né? Então nós temos que avaliar nesse processo de mortificação que fala, né, no livro dos Espíritos aqui, que é da lei nós estamos na lei de conservação, né, e falar de privações voluntárias, né? A gente vai se privar pela nossa vaidade, pelo que nós queremos, né, para ir processo evolutivo e tentar viver bem sem que aquilo possa nos prejudicar e nem por excesso de vaidade. Então é isso, meus irmãos, nessas duas questões, ela abrange isso, tudo fazer que seja agradável aos olhos de Deus, aquilo que a gente pode se desprender para a nossa purificação espiritual, ótimo, parabéns para todos nós que podemos estar largando de algumas coisas, mas ainda com a necessidade da matéria física aqui, precisando de algumas alimentações ainda que depende do animal, de coisas ainda que seria bom nós abstermos, mas um dia a gente vai se preparando para que a gente possa se
largar desses vícios, né, ainda bárbaros, né, que nós precisamos evoluir, porque como um dia nós vamos para a morada espiritual, nós não vamos ter mais necessidade de tudo isso que a gente tem aqui, né? Vamos ser coisas só divinas, só espíritos, só fluidos. Então, quando a gente atingir um grau evolutivo no tempo certo que Deus nos permitir, enquanto isso na carne vamos vivendo, sobrevivendo, usando e não abusando, né? Então, graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade, pela bênção do conhecimento, de tudo aquilo que nós temos que fazer de bom, agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo físico, de forma saudável e estar em paz, no amor de Deus, no amor de Jesus, né? Então, junto a essa gratidão aos benfeitores amigos, agradecer por tudo que eles nos concedem, para que tenhamos a paz, a luz e cuidamos de tudo que for bom para o nosso espírito e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus, e através do amor de Deus, do amor de Jesus, de Maria de Nazaré, possamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Que assim seja. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Gratidão e até breve.